Olá, pessoal! Hoje o nosso assunto é indução de calor por eletromagnetismo. Vamos falar desta relevante descoberta científica da física e principalmente o quanto dependemos dela atualmente praticamente em todos os campos da tecnologia. Na ciência moderna, a relação de magnetismo e eletricidade foi percebida por volta de 1820, quando o físico e químico dinamarquês Hans Christian Ørsted observou acidentalmente que a passagem de corrente elétrica em um fio condutor podia alterar a direção de alinhamento de algumas bússolas que haviam sido deixadas na proximidade do fio. O experimento de Ørsted permitiu-nos compreender que a eletricidade e o magnetismo, até então independentes um do outro, são fenômenos da mesma natureza. Em 1831, Michael Faraday descobriu que uma corrente elétrica era capaz de produzir um campo magnético. Para tanto, Faraday envolveu em um anel de ferro dois enrolamentos, ou seja, bobinas, de fios de cobre, conectados a uma bateria e a um galvanômetro. Mas o que seria um galvanômetro? É um dispositivo usado para medir corrente. Continuando, sempre que a bateria era ligada, uma corrente elétrica era medida no galvanômetro. Uma bobina era alimentada eletricamente e induzia eletricidade na outra bobina por magnetismo. Com esta experiência, surgiu os estudos em eletromagnetismo. Graças aos estudos do eletromagnetismo, foi possível criar equipamentos indispensáveis para a vida contemporânea, como os motores elétricos, transformadores de tensão, forno micro-ondas, antenas de transmissão de dados e os cartões magnéticos. Os telefones móveis funcionam através das ondas eletromagnéticas, fundamentais para as comunicações sem fio. A importância dessa teoria da física pode ser vista todos os dias, no mais variado equipamento elétrico e eletrônicos, que não existiriam sem estes estudos. Mas e quanto ao nosso tema aquecimento por indução eletromagnética? Pois bem, os princípios básicos de aquecimento por indução são conhecidos e aplicados na indústria desde 1920. Durante a Segunda Guerra Mundial, a tecnologia desenvolveu-se rapidamente para atender às necessidades urgentes da guerra. Para um processo rápido e confiável de endurecer peças metálicas do motor. Mas como funciona? O aquecimento por indução ocorre tendo como base os princípios do eletromagnetismo de Faraday já citados. Uma corrente elétrica alternada percorre através de um indutor, muitas vezes uma bobina de cobre, e da peça a ser aquecida, ou seja, a peça é colocada dentro do indutor. O indutor serve como a primeira bobina onde é gerado o campo magnético e a peça a ser aquecida torna-se a segunda bobina que receberá o campo magnético e, neste caso, se aquecerá por indução da corrente. Quando uma peça de metal é colocada dentro do indutor e entra no campo magnético, as correntes que circulam são induzidas dentro da peça. Tais correntes circulam contra a resistividade elétrica do metal, gerando calor preciso e localizado sem qualquer contato direto entre a peça e o indutor. Este aquecimento ocorre com peças magnéticas e é muitas vezes referido como efeito Joule, referindo-se à primeira lei de Joule, que é uma fórmula científica que expressa a relação entre o calor produzido pela corrente elétrica que passa por um condutor. Um equipamento muito utilizado na indústria que utiliza o princípio de indução por calor é aquecedor indutivo para rolamentos. Estes aquecedores servem para aquecer rolamentos vedados ou engraxados e facilitar a montagem. Além disso, também podem ser aquecidas outras peças de aço simétricas rotativas, como, por exemplo, buchas, anéis e engrenagens.
Poderíamos listar vários benefícios do aquecimento por indução, mas o principal deles é a qualidade da manutenção, fabricação e montagem de peças e máquinas. Isto porque o aquecimento indutivo elimina as inconsistências e problemas de qualidade associados à chama aberta. Aquecimento por tocha e outros métodos, visto que o padrão de aquecimento é repetível e consistente. Com a indução, nunca a peça aquecida entra em contato direto com uma chama ou um elemento de aquecimento. O calor é induzido dentro da peça por uma corrente elétrica alternada. Como resultado, empenamento de produto, distorção e taxas de rejeição são minimizados. Para máxima qualidade do produto, a peça pode ser isolada em recinto a vácuo, com gases inertes ou atmosfera controlada para eliminar os efeitos dessa oxidação. Desta forma, encerramos o nosso tema de hoje, pessoal, e até a próxima. Se gostou, deixa o like, curte e se inscreva em nossa página. Uma boa noite, um bom dia e uma boa tarde. Um grande abraço!